Todos já estão lá no. Muito bem, queridos, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria tê-los aqui, a todos vocês. Beatriz, Bianca, Fernanda, Fernando, Gabriele, Georgia, Giovana, Gisele, Júlia, Guilherme, Ícaro, Clara, Larissa, Marcos, Margarida, Marlon, Paulo, Raquel, Ruth, Sabrina, Thalita, já falei. Sejam todos muito bem-vindos. Meus queridos, antes de tudo, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, se ficou alguma dúvida da aula passada. Vamos só revisar aqui alguns conceitos que nós vimos na aula passada, para que a gente possa retomar aqui o nosso fio da meada. Veja só, nós vimos na aula passada dois conceitos que são, a gente teve uma conversa longa, bem legal, mas nós vimos dois conceitos que são dois conceitos fundamentais. O primeiro deles, quando o legislador vai organizar, vai disciplinar a forma através da qual ele vai proteger os crimes contra a administração, ele vai tipificar os crimes contra a administração pública e proteger efetivamente a, a estrutura, né, nós vamos ter do direito nesse aspecto. Ele fez uma escolha. Qual foi a escolha que ele fez? Ele separa os dois em dois grandes grupos, em dois grandes ambientes, em dois grandes cenários. Ele vai separar as condutas. De um lado, ele vai tipificar as condutas que são praticadas por particular, e do outro, ele vai separar as condutas praticadas por funcionário público. Qual é a razão de ser? Qual é a lógica disso? Ele vai criminalizar com mais ênfase, com mais peso, os crimes praticados por funcionário. Ele entende que aquela pessoa que tem mais acesso à coisa pública, que tem mais acesso ao bem público, mais acesso à própria administração, vai ser merecedora de uma sanção mais elevada, uma sanção mais grave. Então, dentro dessa possibilidade, ele vai raciocinar com esse cenário. Né? Então, a ideia aqui é que ele tipifique com mais rigor os crimes praticados por funcionário público. Agora, ele, olhando efetivamente para a estrutura que ele vai encontrar de conceito do que seja agente público, servidor público, lá no direito administrativo, ele percebe que o conceito do direito administrativo é insuficiente ou não é o mais adequado para a tipificação que ele pretende. Lembra aquela conversinha que nós tivemos? Lá no direito administrativo, nós vamos ter um conceito de servidor público mais restrito do que o que ele gostaria. Até porque, veja só, se ele vai punir de forma mais severa aqueles crimes que são praticados por funcionário público, isso significa que quanto mais pessoas ele traga para esse conceito, que ele traga para essa ideia, a tendência é que melhor protegida estará a administração pública. Essa é a lógica que ele vai adotar. Então, ele percebe que o conceito dado pelo direito administrativo não é o melhor conceito, não é o mais adequado dos conceitos, e aí, diante disso, ele resolve conceituar, né, por meios próprios, de uma forma própria, o que seja, no olhar dele, funcionário público.
E aí ele vai definir aí no artigo 327, considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Então, a chave para a compreensão do que vem a ser funcionário público decorre desse raciocínio, ou seja, eu, ao exercer um cargo, ocupar um cargo, exercer uma função ou ser um empregado público, mesmo que eu faça isso sem remuneração, mesmo que eu faça isso de forma transitória, eu serei entendido e compreendido como funcionário público para os efeitos penais. Ruth, o conceito de paraestatal, de entidade paraestatal, é um conceito até que o próprio direito administrativo, vocês vão ver lá no direito administrativo, ele já abandonou. Só que nesse sentido que o direito penal trabalha, no parágrafo único, as entidades paraestatais seriam aquelas entidades da administração pública indireta e entidades que têm um vínculo com o poder público, mas não fazem parte da administração. Deixa eu te dar um exemplo. Entraria aqui a OAB. Veja só, a OAB ela não faz parte do Estado, mas ao mesmo tempo ela é uma entidade que desenvolve uma função de interesse do Estado, que é o controle, a regulamentação de uma categoria profissional. Então ela entraria aqui, essas entidades, repito, que são paralelas ao Estado, que guardam uma certa estrutura assemelhada ao Estado, mas não fazem parte da administração direta, não fazem parte daquela administração propriamente interna do Estado. Mas eu vou aplicar também a essas entidades esse mesmo conceito e, consequentemente, acaba atraindo todo o conceito de funcionário público também. Tá? Então, essa foi a fórmula que o legislador encontra para tipificar os crimes praticados por funcionário e para tipificar os crimes praticados por particular. E aí ele conceitua funcionário público nesses termos, ou seja, mesmo que eu exerça aquela atividade sem remuneração, mesmo que eu exerça aquela atividade de maneira transitória, eu irei efetivamente ser dotado desse conceito, eu vou receber esse conceito que a gente vai ter de servidor, de funcionário público. A partir de hoje, nós vamos começar o estudo dos crimes em espécie. A partir de hoje, a gente começa efetivamente ao estudo dos crimes em espécie. Dali, terceirizados são também equiparados a funcionário público, porque eles teriam maior acesso à administração pública, maior acesso à coisa pública. Então, eles acabam recebendo também esse tratamento. Porque, veja, o grande foco do legislador é a proteção diferenciada, uma proteção mais intensa à própria figura da administração pública. Tá? Pessoal, antes da gente começar efetivamente, eu vou só fazer a chamada. Eu sempre faço a chamada pelo nome de vocês. Eu tenho aqui a lista dos presentes. Então, esperem aí só um minutinho. Margarida ligou a câmera, não quis me deixar só, né, para a gente se conhecer. Margarida, muito obrigado pela companhia, né? É um semestre tão atípico, né, que a gente vai se conhecendo na caminhada aí do semestre, né? É, mas se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar num outro modo, né? Só um minutinho, pessoal, só concluir aqui a chamada e já começamos a nossa conversa.
Prontinho, feita a chamada. Jorge pergunta, professor, então o conceito de funcionário público para o direito penal é bem mais amplo que o do direito administrativo? É. Agora, Jorge, ele é bem mais amplo, né? Porque, veja só, lá no direito administrativo, quando você vai conceituar um agente do Estado, basicamente é agente do Estado para o direito administrativo aquele que fez um concurso público, aquele que ocupa um cargo em comissão e aquele que exerce um mandato eletivo, mandator eletivo. Mas, apesar dessa diferença, ou seja, o conceito do direito administrativo sendo mais restrito e o conceito do direito penal sendo mais amplo, os dois têm o mesmo objetivo. Qual é o objetivo? Proteger a administração pública da melhor forma possível. O que acontece é que, para o direito administrativo, proteger os interesses públicos significa diminuir sensivelmente quem são as pessoas que podem figurar ali como servidores públicos, porque no momento que o direito administrativo te rotula como um agente público, isso vai importar em que você vai receber um salário, isso tem questões previdenciárias envolvidas, principalmente tudo que você fizer, o Estado será responsável, né? Então, se você, no exercício daquela atividade pública, vem, por exemplo, a causar um dano a terceiro, o Estado se responsabilizará por isso. Por isso que o conceito do direito administrativo tende a ser um conceito bem mais fechado, bem mais limitado. Já quando a gente vai para o raciocínio do direito penal, o que acontece? Quanto mais pessoas ele trouxer para esse conceito, significa dizer que nós vamos punir essas pessoas com mais rigor, caso venham a praticar um crime contra a administração. Logo, a administração estará mais bem protegida. Interessante porque, apesar do conceito ser diferente, o objetivo é o mesmo, a melhor e mais satisfatória proteção à administração pública. Então, a gente não tem aí uma diferença muito grande no conceito, no que diz respeito à sua origem. Tá? Então, o conceito de direito penal é mais amplo, mas nem por isso ele difere tanto na sua estrutura do conceito do direito administrativo. Na aula de hoje, nós vamos começar, portanto, o estudo dos crimes em espécie, e nós vamos começar a ver, nós vamos ver hoje os crimes de peculato. Né? Esses crimes são os crimes previstos nos artigos 312 e 313 do CPP. Eu queria só resgatar algo que nós vimos na aula passada. Eu fui muito enfático com isso na aula passada, é importante para que a gente resgate essa ideia hoje. Quando a gente fala de crimes contra a administração pública, quando a gente está falando de crimes contra a administração pública, nós vamos falar em crimes contra todo o interesse e o conjunto de valores que dizem respeito à administração. Nós não devemos raciocinar que os crimes contra a administração se restringem ou se limitam a crimes contra o patrimônio público. Então, os crimes contra a administração protegem todas as faces, todos os valores que envolvem a administração. Isso quer dizer, vai proteger o patrimônio público, mas protege, muitas vezes, o patrimônio particular quando estiver sob a guarda do poder público, vai proteger a autoridade da administração pública para determinar algo, vai proteger, como a gente vai ter oportunidade de ver muito em breve, a impessoalidade da administração pública. Portanto, tem determinados crimes que nada falam de dinheiro, não tem nenhum componente, nenhum raciocínio patrimonial. Eles protegerão apenas, desse contexto, a impessoalidade da administração. Então, feita essa lembrança, a gente vai perceber que o peculato já é um bom exemplo disso. Vamos aí ao caput do artigo 312. Então, veja, eu vou ler todo e depois a gente vai analisando cada parte. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse,
em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. No semestre passado, vocês já estudaram a crimes na parte especial do Código Penal, lá do 121 até o 234. Quando a gente estuda condutas, tipos penais, crimes, primeiro que eu tenho que fazer, a primeira coisa que eu tenho que fazer, o primeiro elemento a observar são os verbos. Eu tenho que começar pelos verbos, porque os verbos sinalizam a conduta esperada do sujeito para que eu possa caracterizar e tipificar esse crime. O verbo ou os verbos, eles vão representar que condutas, positiva ou negativa, por ação ou por omissão, eu espero daquele agente para que eu possa tipificar o crime. Então, sempre que a gente for estudar um tipo penal, o ideal é que a gente comece identificando, isolando qual é efetivamente o verbo a ser analisado. Veja que aqui ele fala em apropriar-se, fala em desviá-lo. Então, aqui a gente tem a apropriação. Não é à toa que a doutrina chama esse peculato aí do caput do 312 de peculato apropriação e de peculato desvio. Então, vocês vão encontrar na doutrina as expressões peculato apropriação, peculato desvio. Então, vocês encontram essas duas expressões. Então, o primeiro dos verbos é apropriar. Então, eu estou trazendo aquela coisa, aquele bem, para o meu acervo patrimonial, incorporando ao meu acervo patrimonial. E o segundo verbo é desviar, ou seja, eu não estou incorporando ao meu patrimônio, mas eu estou desviando a terceiro. Então, as duas primeiras ideias do peculato são essas. Eu tanto pratico o crime, efetivamente, me apropriando daquele determinado bem, como eu vou praticá-lo também desviando aquele determinado bem. O que, é que a gente vai ter aqui? Aqui deixa eu fazer um pequeno parênteses. Alguns dos crimes que nós vamos estudar agora, dentro desse grande título de crimes contra a administração pública, vão dar a vocês uma certa sensação de déjà vu. Ou seja, eu já vi isso em algum lugar, eu vi algo parecido em algum lugar. Essa sensação, ela não só é normal, como ela é útil. Por quê? Porque, de fato, esse foi o raciocínio que o legislador empregou. Muitas vezes, o que foi que ele fez? Ele pegou um crime que já existia, ele já tinha tipificado num outro momento do Código Penal, trouxe para o contexto da administração pública e rotulou com uma etiqueta especial. Ele traz o crime lá do conceito geral e vai rotular com um conceito especial, com um conceito geral. É isso que a gente vai ter dentro desse contexto. Então, o que nós vamos ver aqui é um bom exemplo disso. O crime de peculato apropriação, ele é assemelhado ao crime de apropriação débita. Vocês aprenderam no artigo 168 do CP no semestre passado. O que caracteriza o crime de apropriação indébita? Eu pego emprestado o carro da Margarida. Ela me empresta o carro dela. E eu recebo aquele carro de boa fé. O que significa isso? Eu sei que aquele carro não é meu, eu sei que esse carro é da Margarida, mas, depois de um tempo, eu, por exemplo, me recuso a devolvê-lo. Eu me recuso a entregar de volta o carro. Eu me recuso a entregar a legítima proprietária. Ou eu realizo um ato típico de proprietário. Então, a apropriação indébita é quando eu tenho
a posse ou a detenção de um bem, e eu passo a agir como se proprietário fosse. Tá? Qual é a característica essencial da apropriação indébita? Eu recebo aquele bem do legítimo dono e eu recebo a princípio de boa-fé. Depois que, em determinado momento, eu inverto sobre ele a relação de propriedade e passo a atuar como se proprietário eu fosse. Essa é a mesma lógica que a gente vai ter aqui no crime de peculato apropriação. Ou seja, na condição de funcionário público, com base naquele conceito que nós vimos na semana passada, é por isso que eu começo pelo artigo 327. Vocês podem pensar, Rafael, eu não entendi bem, por que aqui o título começa no 312 e a primeira aula que você teve com a gente foi do 327? Porque primeiro, antes de tudo, eu preciso entender o conceito de funcionário público para que eu possa entender exatamente o que é que a gente vai ter como elemento de definição desses crimes. Até porque esses crimes que nós estamos começando a ver agora são crimes considerados próprios. Então, todos esses crimes que a gente começa a ver a partir de agora são crimes entendidos como crimes próprios, ou seja, exijo uma condição especial própria do sujeito ativo. E que condição é essa? Ser funcionário público. Então, eu vou exigir essa condição do funcionário público. Então, dentro do crime de peculato apropriação, o que nós temos? O funcionário público se apropria, veja, de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel. Então, isso aqui vale para dinheiro em espécie, vale para algum tipo de valor. Valor, ele usou a expressão propositadamente aberta. Aqui entram ações, notas promissórias, títulos em geral, joias, metais preciosos, tudo aquilo que expresse algum tipo de valor. Ou bem móvel. E veja, quando ele fala em bem móvel, olha o detalhe, ele está falando em bem móvel público e bem móvel particular. Então, ele está incluindo aqui um bem móvel particular que esteja sob a guarda do poder público. E você, como funcionário público, se apropria desse bem. Deixa eu te dar exemplos. Imagina, por exemplo, que o teu carro foi apreendido pelo Detran porque você não tinha pago o licenciamento ou não tinha pago as multas, algo assim. Aí o Detran, numa blitz, apreendeu efetivamente esse carro. Diante disso, o carro vai para o depósito, e aí um funcionário, gerente daquele depósito, que cuida daquele depósito, portanto, tem todos aqueles veículos sobre a guarda dele, vai e se apropria do teu veículo. Veja, é um bem particular, é um bem privado, mas que está sob a guarda do poder público, e o funcionário público vai se aproveitar daquela condição para se apropriar do bem. Aqui a gente tem que ter alguns cuidados, tá? Primeira coisa, o crime do caput, ou melhor, os crimes do caput do 312, o peculato desvio e o peculato apropriação, pressupõe, exige um requisito fundamental. O funcionário público, veja, tem a posse em razão do cargo. Tem a posse em razão do cargo. E bem, aquele valor, aquela grana, o funcionário público tem esse acesso, tem essa posse em razão do cargo que ele ocupa, do cargo que ele desempenha. Esse elemento é o elemento chave, fundamental para que a gente compreenda o crime de peculato, até porque a gente vai fazer já já o contraponto ao parágrafo primeiro. Então, aquele determinado bem tem que ter tem que estar sob a posse direta daquele determinado funcionário público. Então, eu, pela condição de funcionário público que eu tenho, eu vou efetivamente ter condições de dominar, digamos assim, aquele bem. Então, é o computador que você usa como funcionário público, é um veículo, eventualmente, que lhe foi dado a posse para que você exerça a sua atividade como funcionário público, são bens privados. Imagina, por exemplo, aquela figura da Receita Federal. O cara viajou para o exterior, trouxe ali um computador, celular, não sei o quê,
Quando ele chegou na imigração, passou lá pelo controle alfandegário da aduana, lá da Receita Federal, não pagou os impostos que deveria, os tributos que deveria, e aquele bem foi apreendido pela Receita Federal enquanto ele paga os tributos. Aquele bem vai para um depósito. Aí imagina que aquele responsável, o funcionário público responsável por aquele depósito, se apropria daquele bem, daquele celular, daquele computador. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. Esta apropriação de valor, coisa ou dinheiro é feita pelo funcionário público e ele se aproveita da posse direta que ele tem em relação a isso. Ele vai se aproveitar dessa posse direta que ele vai ter em relação a isso. É nesse contexto, é nesse cenário que a gente vai ter esse crime. E um outro detalhe, vocês viram também no semestre passado todas aquelas figuras do furto de uso. Se lembram do furto de uso? É aquele tipo de situação em que eu não me aproprio definitivamente do bem, eu não subtraio definitivamente aquele bem, eu apenas uso pontualmente. E lá nos crimes contra o patrimônio, essa conduta, ela é tida, ela é considerada como uma conduta atípica, porque eu não estou subtraindo com um ânimos efetivo de me apropriar desse determinado bem. A gente vai ter esse mesmo raciocínio quando a gente trabalha com o crime de peculato, ou seja, quando ele fala que o verbo é apropriar-se, o crime só se consumará, só existirá no momento em que o ânimos, a vontade do funcionário público é de fato incorporar aquele bem, aquele dinheiro, de forma definitiva ao seu patrimônio. Então, o crime aqui pressupõe, efetivamente, que eu estou incorporando de forma definitiva aquele bem ao meu patrimônio. É essa a lógica que a gente vai ter aqui. Então, veja que nessa primeira figura do caput do 312, esses elementos são fundamentais. Primeiro, obviamente, trata-se de um crime próprio, um crime que só é praticado se eu tiver efetivamente funcionário público. A condição de funcionário público se torna requisito essencial, obrigatório. Segundo, essa coisa, esse bem, esse valor, deve estar sob a posse direta do funcionário público. Ele tem que ter essa posse direta para que ele possa vir a praticar esse crime. Se ele não tem essa posse direta, ele não vai conseguir praticar satisfatoriamente o crime. A exemplo do que a gente tem na apropriação indébita. Na apropriação indébita, eu também tenho que ter a posse ou a detenção. E, claro, ele utilizar-se-á dessa condição de funcionário para que ele possa vir a praticar essa conduta de forma específica. Essa é a primeira lógica que a gente vai ter aqui. Muito bem. A segunda figura é desviá-lo em proveito próprio Professor, ou... como é que eu faço a distinção entre uma incorporação definitiva do valor e temporária? Ruth, a diferença vai ser através da prova. Eu vou ter que ter elementos de prova. Tá? A incorporação definitiva pressupõe que o ânimos do sujeito é de não devolver. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina, lembra aquele exemplo que eu te falei do gerente do depósito de carros lá do Detran? Imagina que ele pegue um carro só para ir em casa, almoçar e voltar. Então, pelos elementos de prova, e aí eu vou ter que buscar todos os elementos passíveis de utilização no processo penal, prova testemunhal, vídeo, né? Por exemplo, um eventual controle do rastreador do carro, eu consigo fazer a prova de que ele pegou o carro às 12 meio-dia e meio, foi a casa, voltou, 1h30 estava lá no depósito e já não utilizou mais. Então, foi um uso pontual, específico, regressando ao local que ele estava. O que vai demonstrar que a gente teria aí uma figura, que seria o peculato de uso, portanto, apenas uma conduta atípica. Agora, se os elementos de prova sinalizam que todo dia ele usava aquele carro, o mesmo carro, né, sem qualquer tipo de pudor,
para realizar vários deslocamentos. Aí eu já tenho uma intenção de pertencimento, de propriedade em relação a esse bem. Então, a intenção do sujeito de apropriar definitivamente ou de um mero uso pontual, essa intenção vai ser mensurada através dos elementos de prova. Agora, eu tenho que caracterizar, para descaracterizar o crime, para que eu possa dizer que foi apenas uma questão de uso, tem que ficar muito claro pelo conjunto de provas que eu vou produzir, que foi algo de fato pontual. Se repete, se há uma certa habitualidade, se há uma certa constância, já se configurará a apropriação. Porque, afinal de contas, deixa eu te explicar isso de outra forma. Eu só uso com liberdade, eu só uso de forma constante, de forma habitual, aqueles bens que são meus. Né? Eu estou usando aqui um computador que é meu, eu uso com a liberdade que eu quero, a hora que eu quero, da forma que eu quiser. Já se eu usar o teu computador, eu não vou ter a mesma liberdade. Eu até posso usar ali pontualmente, mas eu vou ter uma série de controles, uma série de limitações. Então, para a gente separar se o ânimos é a apropriação ou se o ânimos efetivamente é apenas um uso pontual, eu vou fazer essa separação e vou chegar a esse diagnóstico através dos meios de prova. Mas, para que eu descaracterize a conduta e possa dizer não houve o peculato, a apropriação, o que nós vamos ter é realmente a necessidade de provar que tratou-se de um uso pontual. E veja, não é que foi um uso pontual que foi interrompido pela ação do outro, que aí seria uma tentativa, né? Mas sim um uso pontual mesmo. E aí eu aproveito a tua pergunta para emendar em outra coisa que eu ia ver daqui a pouco, mas a gente já pode ver logo. Veja só, e eu até te agradeço, Ruth, muito legal a tua pergunta para a gente fazer essa separação. E a pergunta da Ruth me permite outra coisa. O fato da conduta ser atípica, vejam só, vamos imaginar que eu consegui provar, Ruth, que o cara usou aquele carro só para ir à casa na hora do almoço e voltar uma única vez, porque o carro dele estava na oficina. Pronto, ele não usou mais, foi coisa ali de meia hora. Então, não dá para a gente imaginar que tenha havido ali uma ação, uma conduta verdadeiramente caracterizadora desse ânimos de apropriação. Não dá para a gente visualizar isso. Mas o fato, e aqui é importante que a gente entenda isso, porque isso vai servir para muitos dos crimes que nós vamos estudar aqui. O fato de eu indicar que aquele ato, aquela conduta praticada pelo funcionário, ela é atípica, em português, ela não é criminosa, não significa dizer, prestem atenção, de que ele não venha a receber algum tipo de responsabilização. E decorre de que essa minha afirmação? Decorre da ideia de que as instâncias de responsabilidade, a responsabilidade civil, a responsabilidade penal e a responsabilidade administrativa, elas são independentes entre si. Eu tenho instâncias independentes de responsabilidade. O que é que isso significa? Significa dizer, e eu vou usar uma linguagem bem direta, bem popular, que eu até posso me livrar da responsabilidade penal pelo fato de ter sido considerado atípico, mas eu não me livro da responsabilidade administrativa. Tá? Então, muitas vezes, eu não tenho o crime, porque todos os requisitos dele não estão preenchidos, mas eu posso vir a responder um processo administrativo, eu posso vir a sofrer uma sanção administrativa. Esse exemplo que eu te dei, Ruth, é um exemplo disso. Ou seja, se o cara usou de forma muito pontual, ali por meia hora o carro foi e voltou, dificilmente você vai conseguir configurar um crime de peculato apropriação. Não houve a apropriação propriamente do bem. Agora, ele pode vir a responder a um processo administrativo e acabar sendo responsabilizado administrativamente por ter realizado, por exemplo, um ato contrário às regras administrativas que diziam que aquele carro não poderia sair em nenhuma circunstância do depósito e etc. Então, entendam essas três esferas de responsabilidade, civil, administrativa e penal, como esferas independentes entre si. Tá? Então, eu posso não ter crime,
mas mesmo assim ser punido na instância e na esfera administrativa. Tá claro? Voltando então aqui ao caput, só para que a gente conclua, a gente poder concluir, veja, ele fala em desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Então, a primeira figura do peculato do caput do 312, eu estou me apropriando, portanto, eu estou anexando aquele bem ao meu acervo de patrimônio. Na segunda e última figura, ele fala em desviar. O que significa isso? Eu vou voltar para aquele mesmo exemplo lá na Receita Federal. Imagina que eu sou o responsável pelo depósito de mercadoria apreendida no aeroporto porque a pessoa não pagou o imposto. Então, eu tenho lá celulares, tenho lá computadores, tenho lá um bocado de coisa. Aí eu pego um daqueles computadores e me aproprio. É um bem particular, mas que está sob a guarda do poder público, sob a minha posse, e eu me utilizo dessa condição de funcionário público para me apropriar. Então, dentro desse contexto, eu vou ter efetivamente o crime de peculato, apropriação. Vamos ver, dentro desse mesmo exemplo, como seria o peculato desvio. Imagina que eu tenho uma dívida com a Ruth. Eu devo grana à Ruth. Eu sou devedor da Ruth. Como eu não tenho dinheiro para pagar, o que eu faço? Eu pego um daqueles celulares, um daqueles computadores e digo, Ruth, sabe aquela grana que eu estou te devendo? Você aceita que eu te dê um celular? Você aceita que eu te dê um notebook? Eu disse, não aceito, prefiro do que ficar sem receber. Então, eu pego aquele determinado valor, aquele determinado bem, e desvio para uma terceira pessoa. Veja, eu não estou, a princípio, incorporando ao meu conjunto de patrimônios. Eu estou desviando e levando a uma terceira pessoa, mas por um interesse meu, por um proveito meu, que é o pagamento daquela determinada dívida. E, obviamente, vocês vão me perguntar, Rafael, e a Ruth responderia por alguma coisa? Ou seja, a pessoa que recebe responderia por alguma coisa? Depende. No caso do terceiro, eu, sem dúvida nenhuma, pratiquei o crime de peculato desvio. Mas o terceiro dependerá. Por quê? Ele sabe que aquele bem tem uma origem ilícita, porque se ele sabe, ele responderá pelo crime de receptação. Ele não tem essa certeza, ele não sabe que, de fato, houve ali um desvio, mas ele tem como imaginar. E aqui vamos lembrar daquela figura da receptação culposa que vocês aprenderam no semestre passado. Então, a receptação dolosa é quando eu sei que aquele bem tem uma origem ilícita. Receptação culposa, eu não sei que aquele bem tem uma origem ilícita, mas pela desproporção entre valor e preço, pela forma em que ele foi me oferecido, ou pela pessoa que me ofereceu, eu tinha como imaginar. Então, dependerá muito do contexto, né, do caso concreto. Mas a UT pode dizer, não, eu não sabia que a origem era ilícita, eu não tinha como imaginar que aquele produto ali tinha sido desviado de um depósito do poder público. Nesse caso, a conduta para ela seria atípica. Tá? Então, as duas figuras que nós temos no caput de 312 se caracterizam por isso. Na primeira, eu estou me apropriando, trazendo, portanto, para o meu acervo patrimonial. Na segunda, eu estou desviando, eu estou entregando a uma terceira pessoa, claro, por um proveito meu ou um proveito alheio. Agora, quais são os elementos essenciais para a boa compreensão do caput do 312? Primeiro, a coisa tem que estar sob a posse do funcionário. Portanto, a condição de funcionário aqui, ela é essencial. Daí porque a gente está falando de um crime próprio. Eu não estou falando só de coisas públicas. Aqui vale também bens, objetos particulares, mas que estejam sob a guarda do poder público. Tudo isso, efetivamente, vai ser exigido para a boa tipificação aqui do caput do 312. Tá? Sobre essas duas figuras, quais são as dúvidas? Professor. Oi. Professor, porque eu li em um livro que esse proveito próprio ou alheio poderia ser um proveito material ou moral. O senhor poderia explicar um pouco mais essa parte do moral? Claro, Jorge, veja só.
Um exemplo de proveito material seria esse exemplo que eu usei agora com a Ruth, certo? Mas imagina, Jorge, que eu vou usar aquela determinada coisa para, eu vou usar uma palavra mais direta, mais popular, para agradar alguém. Vamos supor o seguinte: eu quero ter acesso a um determinado grupo social, eu quero ter acesso a um determinado grupo de amigos, a um ambiente social, a um clube, a uma parte da sociedade que me interessa. Como é que eu faço? Eu começo a presentear pessoas. Veja, eu não tenho um retorno patrimonial direto. Tá? Vamos imaginar que a Ruth ela é uma empresária famosa de um determinado setor e eu quero ter conhecimento nesse setor. Ela é uma empresária de entretenimento e eu quero ter ali uma amizade com ela para ter acesso a shows, para ter acesso a casas de evento e etc. Então eu começo a ter uma aproximação e começo a presenteá-la. Diz, Ruth, aqui um celular aqui que eu tenho 2 lá em casa, não estou usando, isso aqui eu comprei errado, não sei o quê. Fica para você. Veja, eu não tenho um retorno material direto, mas eu tenho um retorno moral. Eu passo a ser bem visto por determinada pessoa ou por um grupo social. Então, quando a doutrina diz que mesmo esse proveito sendo moral, o crime vai existir, é porque eu estou, de alguma forma, desviando da retidão exigida do funcionário público. Então, veja que no mesmo exemplo, eu até trabalhei no mesmo exemplo. Naquele primeiro exemplo, eu estou quitando uma dívida que eu tinha com a Ruth. Portanto, há um interesse material muito direto em relação a isso. Nesse segundo, o que eu quero é ser amigo dela, ou ter acesso às empresas dela, ou algum tipo de benefício, não necessariamente material financeiro, mas de índole social, de índole moral, seria nesse sentido, de ser bem quisto em determinado grupo social, bem aceito em determinado grupo social, tudo isso aí entraria nesse conceito. Ficou claro? Show, Jorge. Obrigado pela pergunta. Perguntem sempre. Adoro quando vocês perguntam para que a aula seja até mais dinâmica. Sobre o caput do 312, está tudo ok? Podemos avançar? Vai ver agora o parágrafo 1º, tá? O parágrafo 1º, ele tem uma relação com o caput, mas ele tem uma diferença substancial. Veja que ele começa dizendo o seguinte: aplica-se a mesma pena. Pena essa de 2 a 12 anos. Ele já começa dizendo que eu vou aplicar a essa figura do parágrafo 1º a mesma pena que eu defini para o caput. O que isso significa? Eu estou criando aqui um crime de igual gravidade. Eu tenho um crime de gravidade semelhante. Então, é dentro dessa lógica que a gente vai ter esse enunciado. Então, quando ele fala equipara-se a, aplica-se a mesma pena, possui a mesma gravidade, ele está querendo igualar as gravidades, o grau de responsabilidade que nós vamos ter aqui. Então, é essa a lógica que nós vamos ter do parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena. E aí ele continua: se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, eu vou destacar isso aqui, ó, embora não tendo a posse. Embora não tendo a posse. Esse é o principal elemento de diferença com o caput. Porque, veja, no caput, tanto na apropriação quanto no desvio, eu tinha a posse. O bem estava sob a minha posse direta. Aqui eu não tenho a posse. Então, eu já não tenho um acesso direto àquela coisa. Mas ele continua. Posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. Valendo-se lhe proporciona a qualidade de funcionário. Vamos brincar aqui com alguns exemplos para que a gente possa ver o que é esse crime e qual é a diferença para os crimes que a gente acabou de ver no caput.
Esse crime é chamado na doutrina de peculato furto. Ele é chamado de peculato furto. E por que ele vai ter esse tratamento? Por que ele é peculato furto? Porque, em primeiro lugar, o que nós temos aqui é uma ideia bastante assemelhada, né, bastante próxima, digamos assim, do furto lá do 155, que vocês estudaram no semestre passado. Então, eu tenho uma ideia muito associada, muito próxima do que a gente vai ter em relação ao o furto, que é a subtração de coisa alheia. Então, é por isso que a doutrina, repito, apelidou, dentro desse contexto, a figura do parágrafo 1º de peculato furto. Valendo-se da condição, mas não tendo a posse. Rafael, como é isso? Vamos brincar aqui com alguns exemplos, tá? Imagina que eu sou professor de uma escola do Estado, sou professor de uma escola estadual, e a minha função naquela escola é ser o responsável pelo laboratório de informática. Então, eu sou responsável pelo laboratório de informática. Essa é a minha função. Então, todos aqueles computadores estão sob a minha guarda. Então, todo dia eu ligo ali todos aqueles notebooks, depois, no final do dia, desligo os notebooks, vejo, tranco lá o laboratório, vou embora. Então, eles estão sob a minha posse direta. Um belo dia, eu me aproprio de um desses computadores, ou eu desvio em proveito próprio alheio. Qual é o crime? Caput. Peculato apropriação, peculato desvio. Eu tenho acesso e tenho a coisa sob minha posse. Agora, vamos fazer uma pequena variação nesse exemplo. Eu sou professor dessa mesma escola, mas eu sou professor de educação física, de química, de história, não tem nada a ver com o laboratório de informática. Um dia de noite, chego à escola, o segurança me barra, diz, professor, o que foi que eu disse? Não, rapaz, não sabe o que aconteceu. Eu passei o dia dando aula aqui e eu esqueci meu celular na sala dos professores. Cheguei em casa agora, cadê o celular? Não tinha. Não, professor, fique tranquilo, entre aí, cara, eu vou abrir aqui para o senhor. O cara abre o portão, eu entro na escola. Só que não tinha nada de celular. Eu vou lá no laboratório de informática e subtraio um notebook. Veja, esse é um exemplo do parágrafo 1º. Eu não tinha a coisa sob a minha posse, não tinha nenhum vínculo direto da coisa sob a minha posse, mas eu me utilizei da minha condição de funcionário para ter acesso à coisa e subtraí-la. Então, nesse caso, a gravidade do crime é a mesma, mas eu respondo pelo crime de peculato furto. Vamos para a terceira variação desse mesmo crime. Imagina que eu sou professor daquela escola, não sou responsável pelos computadores, sou professor de outra coisa. Quando espero chegar à noite, sei que não tem aula mais na escola, aí eu pulo o muro, arrebento, arrombo a janela, entro no laboratório de informática e levo o notebook. Nesse caso, a minha condição de funcionário foi irrelevante. Qualquer pessoa poderia ter feito aquilo. Ser funcionário nesse momento não fez qualquer diferença. Qualquer pessoa poderia pular o muro, qualquer pessoa poderia arrebentar, arrombar ali a janela e subtrair aquele equipamento. Então, nesse caso, eu não respondo por peculato apropriação, muito menos por peculato furto, eu vou responder pelo furto lá do 155. Crime comum, que a minha condição de funcionário público foi completamente irrelevante, completamente desnecessária para a caracterização ou a prática daquele determinado crime. Então, veja que eu estou trabalhando com praticamente o mesmo exemplo, mas com algumas variantes que fazem com que a gente saia do caput para o parágrafo 1º e do parágrafo 1º a gente volte para um crime comum, lá dos crimes contra o patrimônio que vocês estudaram no semestre passado. Então, no parágrafo 1º, apesar da gravidade ser a mesma, eu me utilizo da condição de funcionário, ela faz diferença, ela é decisiva para que eu venha praticar o crime,
Porém, apesar de decisiva, a coisa não estava sob a minha posse. Tá? Eu pergunto a vocês, está muito clara essa diferença entre o caput, as duas figuras do caput, do peculato apropriação e do peculato desvio, para o peculato furto, do parágrafo 1º? A gente vai chegar numa situação agora, obrigado Larissa e Ruth, a gente vai chegar numa situação agora em que a próxima figura é o seguinte, é o peculato, o parágrafo 2º traz o peculato do azar. O que é que eu tenho no parágrafo 2º? Azar. É isso que você tem. Falta de sorte. O cão é sujo e te atrapalhou naquele dia. Sabe? O que você tem no parágrafo 2º é azar. Olha o que acontece no parágrafo 2º. Ele vai trazer para a gente o conceito de peculato culposo. Parágrafo 2º. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. E veja só. Se eu concorro dolosamente, todos respondem pelo peculato que for, subtração, furto, etc. Agora, aqui, o que é que eu tenho? O funcionário está agindo culposamente, negligência por imprudência, e acaba concorrendo para o crime praticado por uma terceira pessoa. Claro que não há entre o terceiro que pratica o crime e eu uma coautoria. Não estou falando aqui de concurso de agentes. Eu não sei que o outro vai praticar o crime, porque se na verdade eu sei e eu estou auxiliando, a gente está falando de crimes dolosos e eu vou responder em coautoria com ele. Aqui eu estou realizando uma conduta culposa que acaba por indiretamente favorecer a prática do outro. Deixa eu dar um exemplo. Naqueles tempos antigos, né, aqueles tempos remotos, aqueles tempos que ocorreram aí há muito tempo atrás, quando a gente saía para as atividades nossas, lá no tribunal, onde eu trabalho também, obviamente eu tenho uma chave da sala onde eu trabalho. Obviamente eu tenho uma chave. Então imaginemos o seguinte cenário, eu estou trabalhando sozinho, todo mundo já foi embora, estou solo na sala, aí eu me lembro que eu tenho aula na Unifor. Aí eu saio correndo e esqueço de fechar a sala. Eu fui, portanto, negligente. Eu não tomei os cuidados, as cautelas necessárias em relação àquele determinado ato. Fui negligente. Naquele belo dia, alguém se aproveita que a porta está aberta, não foi trancada, e ingressa lá na sala, ingressa lá no gabinete onde eu trabalho, e subtrai 2 computadores. Veja, eu não tive nenhuma ligação subjetiva com esse alguém, não combinei nada com ele. O que aconteceu foi que a minha negligência favoreceu, permitiu que o crime dele fosse praticado. Ele responderá pelo crime dele, certo? Um peculato furto, se tratar de outro funcionário público, ou furto realmente lá do 157, do 155, e eu respondo pelo peculato culposo do parágrafo 2º. Por que eu chamei aqui, jocosamente, por brincadeira, de peculato do azar? Porque se esse terceiro não tivesse, né, realizado aquele ato, a minha conduta seria atípica. Porque a minha conduta só existe, o meu crime só existe, quando o terceiro praticar o crime. Só existe quando o tal do outrem praticar o crime. Se ele não pratica, a minha conduta é completamente atípica. Então, vamos voltar. Imagina que eu deixei aberta a sala por negligência, não fui cauteloso o suficiente, eu não tive essa cautela de efetivamente fechar ali aquele determinado local, fui-me embora da minha aula na Unifor. No dia seguinte, quando a gente volta ao tribunal, está tudo normal. Ninguém levou nada, ninguém subtraiu nada. Nesse caso, a minha conduta ela é atípica. Voltando àquela pergunta anterior, eu até posso responder pela infração administrativa, eu posso ter uma sanção administrativa, mas uma sanção penal
Eu não tenho, porque eu só tenho se a minha negligência, se a minha imprudência, de alguma maneira concorre para que um outro venha a praticar um crime. Agora, interessante o que diz o parágrafo 3º. O parágrafo 3º vai dizer o seguinte: no caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade, se lhe é posterior, vai reduzir de metade a pena imposta. Então, o que é que nós temos? Se eu perceber que houve a reparação do dano, se eu percebo que houve essa reparação do dano, a consequência é que a gente vai ter o quê? A extinção de punibilidade. Então, nesse mesmo exemplo, a minha negligência fez com que alguém ingressasse na sala e levasse o computador. Se eu chego para o tribunal e digo, olha, o tribunal está aqui, eu estou pagando um computador novo, estou restituindo aqui o dano que foi causado. Nesse caso, há extinção de punibilidade. Por quê? Eu não tive dolo, eu agi apenas com culpa e eu consegui minimizar ou mesmo resolver o dano que a administração pública sofreu. A ideia aqui qual é? A administração pública não sofreu nenhum dano porque eu reparei aquele dano que eventualmente teria sido causado a ela. Se eu faço isso depois da condenação definitiva, portanto, depois do trânsito em julgado, eu vou ter uma redução de pena. Repito, o que interessa aqui na administração pública é efetivamente ter a composição do dano, a reparação daquele determinado prejuízo. Pessoal, eu não vou ficar perguntando a todo momento se vocês entenderam, porque isso é muito chato. Entenderam? Entenderam? Então, eu vou seguir direto. Qualquer dúvida, fiquem muito à vontade para perguntar, tá bom? Vou seguir aqui no baile. O artigo 313 tem o que alguns chamam de peculato estelionato. Eu tenho no 313 o que alguns vão chamar de peculato estelionato. O que significa isso? Eu lembro do estelionato, né, lá do 171, aquele crime em que eu engano, em que há um engodo, né, que eu vou enganar, ludibriar alguém para ter algum tipo de benefício patrimonial. Então, lá eu tenho aquela figura em que eu vou enganar, né, efetivamente, para que eu tenha um benefício patrimonial. Eu tenho aqui no 313 uma figura assemelhada. O que é que eu tenho no 313? Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Então, eu me utilizo do cargo, me utilizo da condição de funcionário público, aqui, mais uma vez, a gente tem, obviamente, um crime próprio, eu me utilizo desta condição para, aproveitando-me do erro do outro, receber e me apropriar de determinado tipo de vantagem ou dinheiro. Veja que o verbo é o mesmo, apropriar. Estou trazendo, incorporando ao meu patrimônio. Mas eu estou fazendo isso como? Eu vou me aproveitar do erro do terceiro, o terceiro vem com o erro, tem uma percepção equivocada e eu me aproprio desse erro para efetivamente apropriar, eu aproveito esse erro para efetivamente me apropriar de uma vantagem. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina, vamos pegar uma secretaria regional da prefeitura, Secretaria Regional 3. Os comerciantes daquela região têm que todo mês ir à secretaria e pagar uma determinada taxa, vamos supor. Então, ele vai até a secretaria e paga uma taxa ali na secretaria. Só que, em determinado momento, o município muda de procedimento e diz, olha, está muito complicado ele ter que vir pagar aqui, porque eu tenho que receber em dinheiro, ou mesmo no cartão, está complicado. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar o boleto no site da prefeitura, a pessoa imprime e paga no banco. Então, ela não precisa mais vir à secretaria pagar essa taxa. Ela precisava, não precisa mais. Só que um determinado comerciante, não sabendo dessa mudança, não sabe que houve uma mudança de procedimento, que há um novo procedimento, chega lá na secretaria e diz, olha, Rafael, eu vim aqui pagar a taxa como todos os meses. Diz, tá certo.
e eu me aproprio daquela grana. Então, percebam, o outro está errado, o outro vem com equívoco, o outro ele não deveria, né, usar daquele procedimento, e eu me aproveito desse equívoco do outro, valendo-me desse equívoco do outro, eu me aproveito dele para apropriar, como ele fala aí, dinheiro ou qualquer utilidade. Pode ser dinheiro, pode ser um bem, pode ser um valor financeiro de outra natureza, um cheque, um bem que tem algum tipo de utilidade, de valor, o que quer que seja. Então, percebam, eu me utilizo, eu me aproveito do erro do outro para efetivamente, diante desse erro, eu ter a possibilidade de me apropriar. Então, vamos recapitular todas essas modalidades de peculato que nós vimos na aula de hoje e quais são as características essenciais de cada um deles. Nós vimos 4 modalidades diferentes, na verdade 5. No caput do 312, nós vimos 2. Apropriar-se, desviar. Peculato apropriação, peculato desvio. No primeiro, eu estou aproveitando que eu tenho a posse daquela coisa e me apropriando dela. No segundo, eu me aproprio, eu me aproveito que eu tenho a posse e desvio para ter algum tipo de benefício. Pode ser um benefício material ou, como a gente viu naquela pergunta, benefício moral ou social. Parágrafo 1º, figura assemelhada ao caput, significa que tem a mesma gravidade, a mesma pena, o mesmo grau de reprovação, é o que a gente vai chamar de peculato furto. Peculato furto é efetivamente a ideia de que eu me utilizo da condição de funcionário público, mas eu não tenho a posse direta daquela coisa. Mas a condição de funcionário público é fundamental, é essencial para que eu tenha acesso à coisa. E aí eu subtraio, ou seja, eu vou lá na mão grande e subtraio aquele bem, aquela coisa, aquele valor. Vimos o chamado peculato culposo, do parágrafo 2º e 3º, é quando eu, por negligência ou imprudência, vou colaborar com a prática do outro, mesmo sem saber, não tenho nenhum tipo de ligação subjetiva com ele, e, finalmente, o 313, quando eu me aproveito do erro do terceiro e me aproprio daquele determinado valor. Né? Sobre esses crimes que nós vimos hoje, alguma dúvida mais? Na próxima aula a gente vai ver do 313A ao 315. Pessoal, antes de encerrar a aula, eu queria perguntar para vocês, eu prometo a vocês que eu não vou ficar perguntando isso toda a aula, porque eu sei que é muito chato, mas pelo menos no começo desse semestre eu vou perguntar, porque primeiro eu tenho uma preocupação muito grande, sempre tive como professor, de saber se a coisa está fluindo bem, se vocês estão confortáveis, se vocês estão cômodos, se o ritmo de aula está legal, se estão aprendendo e aprendendo bem. Eu sempre faço isso mesmo quando a gente está em aulas presenciais. Nesse período de aulas remotas, a minha preocupação é maior, porque a gente tem uma série de dificuldades, uma certa adaptação a esse modelo, eu não estou vendo todos vocês, então a gente, quando está em sala de aula, a gente consegue perceber mais ou menos ali quem está mais atento, quem não está, quem está pegando ali a matéria, quem não está. Hoje eu já vi a Margarida no comecinho da aula. Então eu queria saber de vocês o que estão achando do ritmo de aula, o que estão achando dessa metodologia, está confortável, está legal, estão gostando das aulas, me deem um retorno, que isso é muito importante para mim. Repito, eu não vou ficar perguntando sempre isso, não, porque é muito chato, eu confesso. Mas pelo menos em alguns momentos eu vou perguntar. Ruth, eu sempre gosto de fazer isso, porque a gente faz um certo link que a gente viu na aula passada e dá uma linkada importante. Também uma pergunta, Rafael, no peculato de desvio, o elemento essencial é somente estar a coisa sob a posse do funcionário? É basicamente isso, ou seja, eu tenho a posse daquela coisa e eu vou retirá-la da esfera de propriedade, da esfera de domínio do poder público e desviar a terceira pessoa. Então, nesse caso, fora eu ter efetivamente a posse, eu estou retirando aquele bem do alcance, né, de vigilância, o alcance patrimonial do poder público para desviar
para a terceira pessoa. Tá? Então, seria isso mesmo. Tá claro? Eu já fiz a chamada, enquanto eu falava aqui, já fui fazendo a chamada e mesmo atualizando aqueles que chegaram depois. Eu sempre tenho um controle aqui de quem está chegando depois. Muito obrigado pelas perguntas. Eu adoro que perguntem. Pergunta pelo microfone, pergunta por vídeo, pergunta pelo chat, como vocês ficarem mais confortáveis, tá certo? A gente vai se encontrar, se Deus quiser, na quinta-feira, e Ele vai querer, Ele é gente boa, e a gente vai ver na quinta-feira do artigo 313A e a 315. Tudo bem? Daqui a pouco, eu já vou finalizar aqui a gravação. Daqui a pouquinho, como eu sempre faço, o link vai estar lá no AVA para acesso de vocês. Tá bom? Queridos, um feliz dia para vocês.